Fala galera, bem-vindos ao canal. São 5 vídeos todos os dias. Se inscreva no canal e não perca nenhum. Bem-vindos à família 171. Cara, a crítica, ela é construtiva. Mas eu acho que você tem que ter um certo discernimento, tem um limite. E eu acho que no caso do Neymar, as pessoas passam do limite. Volto a dizer, muitas vezes ele dá mole. Muitas vezes ele bate de frente de uma maneira que ele não deveria. E uma vez eu falei, cara, você vai ficar chateado comigo, você pode não gostar do que eu te falar, só que um dia você talvez dê importância. Você está errado por causa disso. Isso vai te prejudicar. Eu estou do outro lado. Hoje eu sei como funciona a cabeça da imprensa. Cuidado. Ele falou, beleza. Ficou uma semana, 10 dias sem muito contato, mas talvez ele tenha registrado essa informação. E com o passar do tempo ele sabe que eu falei para o bem dele. Talvez tenha entrado por um ouvido e saído pelo outro, não sei. A forma como ele digeriu o meu comentário, eu não estou dentro da cabeça dele, nem convivo com ele para saber. Mas eu, como amigo, eu acho que eu precisava falar. Eu falei. Ele é um menino, ele não é mais um menino, ele já tem quase 30 anos de idade. Ele é responsável por tudo aquilo que ele faz. Eu só acho que a gente precisa entender um pouquinho mais esse outro lado. Eu não falo do extracampo. Eu não quero saber se ele foi pra noite, se ele pegou duas ou três, se ele tá no carnaval. Eu quero saber se dentro de campo ele tá funcionando, ele tá performando. Se ele tá fazendo, o que ele faz fora de campo é problema dele. No domingo, teve jogo, né? Que inclusive ele não foi muito bem, né? Saiu uma entrevista dele, né? Falando que ele talvez a próxima Copa seja a última dele, né? E aí todo mundo, meu Deus, mas por quê? Sabe? Tipo, é bem óbvio, porque se você olhar como que se lida as coisas, né? É muita pressão, né, cara? Tipo, ele ganha lá os milhões e tudo e tal, mas ele continua sendo um ser humano, cara. Ele não é uma máquina, é muita pressão. É a coisa assim que... E ele não tem só a pressão de ser esse jogador gigante, mas ele ser, tipo, a única esperança que o Brasil pode ter na Copa do Mundo. É só ele, sabe? Ele tem que carregar tudo, né? Então não é uma coisa fácil de lidar. Eu concordo também que, tipo... Vai cometer erros, acontece, mas eu acho que é muito acima do normal como a figura Neymar é perseguida, né? Não me surpreendeu, porque a gente já sabia que ele estava cansado, tá? Mentalmente cansado. Externar isso dá essa repercussão toda, mas a gente sabe o quanto ele está incomodado com todas essas perseguições, principalmente... Eu sempre falo isso, o jogador sabe quando ele jogou mal. O Neymar saiu do jogo contra a Colômbia, ele sabe que ele não foi bem, ele sabe que ele tomou decisões erradas, ele sabe que ele joga muito mais do que ele jogou. A minha função como comentarista é dizer exatamente isso. O Neymar hoje não está bem. O Neymar hoje deveria ter sido substituído, mesmo que seja difícil tirar o craque do time, porque até o craque tem os seus dias ruins. Ponto. Mas a gente sabe como ele está cansado em relação a tudo isso que a gente está conversando, que são conversas de WhatsApp, enfim. O que eu gostaria muito é que a pandemia trouxesse um pouquinho mais de reflexão em relação a esse tipo de análise, entendeu? Que a gente olhasse com o mesmo carinho que a gente olha para Simone Biles, na hora que ela pede para não disputar tantas provas onde ela é a favorita de todas, e gera uma discussão. Vamos olhar com esse mesmo lado humano para o Neymar também. Né? Vamos olhar para todos eles da mesma maneira, porque são atletas de altíssimo nível, estão entre os maiores de todos os tempos, recebem para isso, tiram proveito do talento deles, ninguém está falando que são coitadinhos, não é nada disso. Mas não vamos esquecer que antes do ser humano, antes do atleta, existe o ser humano. E que ele é passível de erro. Vai ter o dia ruim do Neymar, como teve o dia ruim do Messi, como teve o dia ruim do Cristiano. Todo mundo um dia falha. E aí, no dia da falha, tem aqueles que vão pisar na tua cabeça e aqueles que te derem a mão. Isso é construção. Hoje, eu, como comentarista, tenho alguns posicionamentos diferentes da maioria, tá? Então, a imprensa sempre fala, vocês vão ouvir direto e aí, quando pedem minha opinião, eu fico contrário a eles. Eles falam, porque hoje o treino é tudo fechado. A Itália abre. A Inglaterra abre. O Manchester City abre. Só a imprensa quer que abra. E aí, na hora que você divulga, você está dando arma para o seu adversário. Então, por que precisa abrir? Porque as relações são muito diferentes. São mesmo. A minha relação, na minha época, a minha relação com a imprensa era muito mais aberta. A gente tinha muito mais proximidade com os jornalistas. Mas é uma construção. Por que o jogador é emitido? Você já se perguntou por que ele não quer falar com você? Cara, eu converso com os jogadores. Quando eu preciso ligar para algum deles, eles me recebem com o maior prazer do mundo. Isso é construção. Porque talvez eles me recebam porque eles sabem que quando eles vão mal, eu falo que eles vão mal. Mas eu não piso na cabeça deles. Então, hoje, talvez aqueles que se queixam são os primeiros a dar porrada nos caras. E aí depois você quer uma exclusiva.
Pô, na hora que você teve a oportunidade, você pisou na cabeça dele. Agora você quer uma exclusiva? É ação e reação. Você planta, você colhe. Se você não foi legal, por que o cara tem que ser legal com você? Ah, porque... bate, você tem que dar a outra face. Tem que dar o pelo amor de caramba, Deus. meu. Se você bateu, você vai apanhar. É simples assim. Esse lance que você tá falando é importante pra cacete, porque quando a gente conversou com o Dani Alves aqui, teve uma galera que ficou chateada. Porra, tu ficou tentando falar com ele há um tempão. Porra, mas você só chama o cara pra esculachar o cara, pô. Ou você esculacha o cara pelas costas o tempo inteiro, e na mídia, e não sei o quê, não sei o quê. O cara vai querer falar contigo? Eu não vou querer falar com um cara que fica me esculachando o dia inteiro, a vida inteira. Então, você tá falando aí, total, faz sentido demais. Outra coisa que incomoda demais os jogadores, e me incomodava, e eu já fui vítima como comentarista, tá? Às vezes você faz uma linha de raciocínio com começo, meio e fim. Como as que a gente tá conversando espontaneamente. Só que você vender a matéria, você precisa ter clique. E aí você tira do contexto uma frase, transforma em manchete, e aí aparece lá. Vou dar o exemplo do Daniel Alves. Daniel Alves detona o São Paulo. Cara, você já está induzido a ler a matéria com raiva do Daniel Alves para o São Paulino. Na hora que você lê, a matéria é completamente diferente. Aí você fala, por que ele pôs essa manchete? Para ganhar clique. Agora, você desconstruiu toda a tua linha de raciocínio. Muita gente nem lê a matéria, lê só o título. Sim. E aí passa uma informação para o público mentirosa. Isso magoa demais o atleta. Aí o cara não quer falar com você. E aí você fica incomodado porque ele não quis falar com você. Pô, na hora que você teve a oportunidade, você não foi legal com ele. Tem esse negócio que você falou do treino fechado, treino aberto, acontece em várias situações. Tipo assim, o Renato Gaúcho, por exemplo, ele fala que ele não gosta, quando em entrevista coletiva, de falar sobre tática. E, tipo assim, eu entendo, pelo menos já falei isso outra vez, que, tipo, ele falar sobre a tática do time dele é ele falar pros outros treinadores o que ele tá fazendo, deixando de fazer. Por que ele ia fazer isso, né? Não é muito comum o treinador falar também, né? Mesma questão dos jogadores lesionados. Ele segura, tipo, a informação é do departamento médico do Flamengo, a gente tem que saber quando o jogador vai se recuperar e tal, e, tipo, medir o que é divulgado, porque isso é munição pros outros times saberem o que tá acontecendo. Exato. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio, tipo, ele falou que o André estava com a perna pesada, né? Tipo, jogou meio que no sacrifício. Tipo, outro time aí, o próximo jogo, o André com a perna pesada, vamos forçar ali em cima dele, já sai, né? Então, assim, mas muita parte da mídia não é que não entende isso, claro que entende, mas quer mesmo assim, né? Cada um defende o seu, né? Eu entendo o lado da imprensa. Eu só discordo da forma como eles se queixam de algumas atitudes. E aí, família, agora que você já se inscreveu e deixou o like, tá olhando desses vídeos que está aparecendo na tela para você.